Convido a palestrante, professora Sebastiana Costa, e o facilitador, professor Adriano Santana. Eixo temático 2, o papel do educador bilíngue. Bom dia, novamente, né? Eu vou falar sobre o papel do educador bilíngue, ou do educador de surdo, ou do professor. Eu sou pedagoga, né, professora, hoje estou professora da UBE, sou psicopedagoga e especialista em Libras também. Diante do nosso cenário educacional, a gente tem muitas dúvidas, muitas expectativas, mas principalmente na formação do professor, isso se faz mais premente. A nossa responsabilidade é muito grande. Nós recebemos a criança, não só a criança surda, mas todas as crianças na escola. E a sociedade espera que nós sejamos capazes de formar essas crianças. Então, a responsabilidade do formador desses professores se faz maior ainda, porque nós estamos formando professores para trabalhar nessas escolas. Novas exigências educacionais pedem às universidades e aos cursos de formação para o magistério um professor capaz de ajustar sua didática às novas realidades da sociedade, de conhecimento, de aluno, dos diversos universos culturais e dos meios de comunicação. Gosto demais da visão de Libânio com relação à formação do professor, a responsabilidade do professor de se constituir professor. Ninguém nasce professor, nós nos constituímos, nós nos fazemos professor. Mas para isso, nós precisamos de um suporte, nós precisamos de uma formação adequada para isso. E que no momento, como o professor Moisés falou, apesar de todas as leis, de todos os decretos, de todas as cobranças, ainda é muito pouco o que se faz pela formação desses professores. A proposta de uma escola bilíngue, ela vem em consonância com a Declaração de Salamanca, que ele é o documento considerado um marco da educação especial, porque nele tem diretrizes para essa educação. Nesse documento, se afirma a necessidade da escola ensinar Libras como primeira língua, sendo esta a língua que garantirá ao sujeito surdo o desenvolvimento de uma linguagem e os mecanismos para a construção de conceitos e compreensão do mundo que este habita, e como segunda língua, no nosso caso, a língua portuguesa. A nossa formação em pedagogia, a minha formação em pedagogia, eu fui a primeira turma da UPE, nós nos formamos em 2008, foi a primeira turma da UPE que teve a disciplina de educação especial. Foi uma briga muito grande da professora Socorro Tavares e Socorro Amariz, que queriam que essas professoras, essas pedagogas, saíssem dali preparadas. Não saímos, mas pelo menos o pontapé inicial para essa formação foi dado ali na UPE. Hoje há obrigatoriedade da disciplina de Libras e de educação especial ou educação inclusiva. Algumas universidades colocam educação inclusiva, outras educação especial. Na grade curricular desses cursos, os cursos de licenciatura, o curso de formação em pedagogia, o curso de psicologia e fonoaudiologia. Mas os demais profissionais, que não há essa obrigatoriedade, como esses profissionais estão se fazendo? A gente vê a dificuldade dos demais ambientes, a psicologia agora com essa formação, mas é uma formação muito básica. O psicólogo que sai hoje da universidade, ele não tem condição de atender um sujeito surdo sem a interveniência do intérprete. Mas é um momento muito íntimo
dessa criança, desse adulto surdo? É um momento em que ele precisa estar só com esse profissional. E como é que eu vou ficar com o intérprete do lado? São coisas íntimas, são coisas particulares que ele não quer contar para outra pessoa. Da mesma forma, o professor. Na escola, nós nos tornamos confidentes dos nossos alunos, nós nos tornamos amigos dos nossos alunos. Muitas vezes os nossos alunos nos veem como pais, como médico, como psicólogo, como tudo. E nos procuram para conversar. Eu, enquanto professora, enquanto educadora, se eu não tenho a minha formação em Libras, se eu não sei, eu de forma nenhuma vou criar esse vínculo com o meu aluno surdo. O vínculo do professor com o aluno surdo fica comprometido, né? Porque nós sabemos que a afetividade dentro da sala de aula, o vínculo afetivo é muito importante. E como vamos criar esse vínculo afetivo com o aluno se nós não sabemos nos comunicar com ele? Se nós não dominamos a linguagem, que é o mecanismo que ele tem para se comunicar, para efetivar esse vínculo. Precisamos, nessa formação de professores, focar nisso. Eu preciso estar ciente que eu tenho que saber a língua de sinais para eu lidar com o meu aluno surdo. Como é que eu vou alfabetizar uma criança surda através do intérprete? Eu não vou conseguir, porque a criança ainda não tem o domínio da linguagem também. Ele ainda não aprendeu a língua de sinais. Então não vou conseguir. Eu preciso que esse professor alfabetizador esteja na sala de aula ensinando esse aluno na sua primeira língua. É um direito dele, né? O ano passado foi aprovado no município de Petrolina, no Plano Municipal de Educação, a escola bilíngue. Já está aprovado, né? Só que nós ainda não temos, no município, nenhuma sala, nenhuma escola efetivamente bilíngue. E o que é essa escola bilíngue? Desde o porteiro, professores, secretaria, merenda, todos os agentes envolvidos nessa educação se comunicando em Libras. Então, essa é a escola inclusiva, essa é a escola bilíngue. E é essa escola necessária. Porque o nosso aluno surdo, a educação dele não deve ser exclusiva. Ela deve ser inclusiva. Eu não posso querer voltar no tempo e pensar, não, nós vamos fazer uma sala só para surdos. Não, porque isso nós já brigamos para acabar. A gente precisa brigar hoje para dizer, não, eu quero um professor proficiente, que ajude o intérprete também, porque a gente deixa nas costas do intérprete a responsabilidade de ensinar. E a responsabilidade do intérprete não é essa, é do professor. O intérprete é mais um instrumento para essa aprendizagem. E quando você coloca, enquanto professor, não, eu não preciso não aprender Libras porque tem um intérprete na minha sala. Ora, e a sua responsabilidade enquanto professor? O intérprete, o papel dele lá é interpretar, não é de ensinar. Ele não é professor, né? Ele vai lhe ajudar a ensinar para que o aluno compreenda melhor. Mas ele não pode ensinar o aluno. Já começamos a falar sobre a formação. Hoje, desde 4 anos, eu estou na UPE trabalhando a disciplina de Libras e Educação Especial. E Educação Especial nas licenciaturas. E a carga horária é mínima. É pouco. Aí os professores, que depois quando a gente abriu, os professores que já deram aula da disciplina nas universidades podem se colocar, mas a carga horária é muito pequena.
Eu me sinto desesperada quando eu chego. Eu tenho uma aula por semana, durante um semestre, para ensinar tanta coisa para o professor. A gente não consegue. Não consegue. A disciplina de Libras, ao meu ver, na formação do professor, principalmente, assim como tem a didática e tem a prática 1, 2, 3, 4, 5, 6, deveria ter Libras 1, 2, 3, 4, 5, até o final do curso. Isso, não estou dizendo que nós sairíamos proficientes, mas nós já sairíamos bem além do que a gente sai hoje. Essa formação que esperamos é justamente essa. E aí é uma questão que a gente tem que brigar com as universidades por conta de carga horária, por conta de disciplinas demais, mas a gente precisa disso, principalmente os professores. Essa formação de professores, a gente precisa de mais aulas de Libras, para que a gente consiga um mínimo de proficiência. Essa formação que o nosso aluno merece, nós temos que buscar além da universidade. Porque mesmo a gente tendo, durante toda a nossa formação, todo ano, todo período, a gente ter uma disciplina de Libras, mas essa formação em si só não vai nos formar enquanto proficiente de Libras. A gente precisa ir além disso. E é isso que o nosso aluno surdo merece na sala de aula. O professor que compreenda, que ensine, mas que aprenda com ele também, com a sua vivência de mundo. Os desafios para o professor e a escola bilíngue. Que desafios nós temos hoje? Criar um espaço de acolhimento, conhecimento e oportunidade para o sujeito surdo. Então precisamos desse espaço. Esse espaço principalmente a escola, porque as famílias hoje já estão proporcionando esse espaço para os seus filhos surdos, mas a escola ainda não. Oportunizar ao professor o acesso aos recursos necessários para a efetivação do seu trabalho. Mesmo quando o professor tem a proficiência, mesmo quando o professor busca essa formação, a escola não tem recursos pedagógicos para o professor trabalhar. Valorizar o educador bilíngue. Então a gente precisa dessa valorização desse educador. Ele precisa ser incentivado a isso. Ele precisa mostrar, as secretarias de educação aqui representadas precisam investir nesse professor, nesse educador. Facilitar a pesquisa e confecção de material didático pedagógico de apoio a esse professor. Muitos professores até tentam, na sala de aula, eles produzem materiais para os seus próprios alunos, porque eles não têm. Mas a pesquisa, né, a universidade, ela deve se abrir a isso, para essa pesquisa, para que a gente possa fomentar aqueles professores que já se adequaram, que estão trabalhando, que estão buscando também mostrar aos outros e levar para os outros esses materiais. Muito obrigada. Agora a gente vai abrir para pergunta. São quantas? Tem o direito a quantas perguntas? Só 3? Só 3. Só 3 perguntas. Pode ser para mim ou pode ser para o professor Adriano, né? Que a gente somos de realidades diferentes. Eu acho que fica bom a gente entender o que acontece em realidades diferentes da nossa. Posso começar? Está me ouvindo? Ok. Bom dia a todos. Bom, quero primeiramente parabenizar a professora Sebastiana pela essa interpretação, pela temática. O papel do educador bilíngue realmente é algo que
é difícil de mensurar, por ser uma coisa nova e realidades que ainda não conhecemos tão de perto. Ainda há poucas trocas de experiências em cima dessa temática. E também, inclusive, a formação também são muito questionáveis, né? Tem mais alguns pontos aqui também para enaltecer a fala da professora, que realmente a didática realmente do professor é algo que precisa realmente ser mais moldada. Eu, na minha vivência em escolas em Caruaru, né, e também em outras escolas que estão na região, a frase que é mais repetida é essa: eu não estou preparado. Eu não sou professor para isso. Existe até frases, assim, palavras que até é meio de baixo calão, como por exemplo, lugar de retardado não é na sala de aula. Lugar de pessoa deficiente não é em sala com pessoas normais. As pessoas ainda têm essa falta de sensibilidade com a causa, não é? Mas por quê? Porque realmente não se sente a obrigatoriedade de receber essas pessoas pela falta de informação que teve, evidentemente de informação do ritmo. Então a gente é relutante, até resistente a toda essa mudança, que realmente está sendo de forma assim, muito imposta, porque de fato eu não vejo outra forma de essa mudança acontecer, né? Se não iniciar dessa forma, de forma imposta, não haveria também do outro lado, aqueles que buscariam a acessibilidade para isso. Então, normalizar a didática para a realidade de hoje é um desafio muito grande. Então, com isso, aqui já vem novamente a formação adequada para os professores, né? Então, deve-se repensar de fato também as matérias curriculares da formação de professores em todas as universidades e faculdades particulares também, né? Formação, por ser insuficiente, ter sido insuficiente para muitos professores, né, de gerações anteriores, que ainda continuam na docência, eles realmente devem ter oportunizar a eles a oferta de formação continuada, que realmente é algo que, no início realmente do processo de inclusão aqui no nosso país, houve realmente uma forte investimento em formação continuada, à distância e tal. Fiz muitas universidades, inclusive eu também fiz uma pela UFC, Universidade Federal do Ceará, em 2007, em 2008, né, foi muita formação, muito interessante que eu fiz, muito proveitosa. E também não só ela falou sobre a formação do professor, que realmente é algo que precisa melhorar, mas também como o que está amparado a criação de escolas e salas bilíngues, né, que é amparado pela Declaração de Salamanca, que é um marco realmente muito importante para a inclusão, né, que, se não me engano, foi em 1994, né? Então, ou seja, no ano 94, né, muita gente nem sabia o que isso estava acontecendo. Passou a década de 90, não havia discussões sobre isso, né? Eu fiz no Malmed e não se falava nada sobre isso. Depois eu parti para a universidade e começou a minha discussão realmente esquentar sobre isso, né? Então, muitos documentos já foram colocados aí, mas eles já chegaram tardiamente aos nossos ouvidos. Aumentar a formação na disciplina de Libras nas universidades é uma proposta a ser pensada, muito importante. Porque o que é o seguinte, a professora de sua prática está muito dependente do intérprete, né? E o intérprete, às vezes, assim, na situação realmente de sala de aula, ele acaba cedendo realmente a necessidade de ensinar aos surdos, não apenas interpretar. Então acaba sendo uma dupla jornada com o intérprete, e o professor se sente sem a responsabilidade de ensinar ao aluno surdo, apenas de notificar o que ele aprendeu ou não. Agora eu pergunto, será que o professor sabe o que ele aprendeu? Porque não houve feedback, não houve nenhum diálogo, não houve nenhuma troca realmente entre eles, né? Foi o quê? Foi um corpo presente de missa na sala de aula, que o aluno surdo estava lá, né? E o intérprete, que é uma pessoa que está lá na sala de aula, ele tem formação que em Libras, apenas da língua, né? Ele pesquisa, então, para interpretar, mas realmente o entendimento, o que é necessário realmente que o aluno construa, as habilidades. Quem tem esse papel de avaliar é o professor. O intérprete não tem essa competência, né? Ele tem outras competências, que é interpretar. Isso ele deve fazer bem feito, né? E não realmente só vai carregá-lo com isso. Então, realmente aqui entra o papel da afetividade do professor com o aluno. Sem afetividade não existe realmente aprendizado, né?
Porque realmente o aluno, ele se projeta com o professor dessa forma, como um espelho ao ficar ser imitado, né? Então, nenhuma forma será de estabelecer aprendizado, ensino-aprendizagem, sem afetividade. Então, a afetividade somente se consegue com a comunicação. Sem comunicação, isso é inviável. O professor tem que saber Libras, né? Há aquele que realmente tem dificuldades, que não é para todo mundo ter a fluência em línguas sinais, mas conhecimento, gente, nunca é demais. Então, realmente, todo mundo deve procurar. E digo a vocês, quem diz assim, eu não consigo aprender, não tenho meio, não tenho acesso. Gente, hoje em dia só aprende quem não quer. É uma frase muito interessante, que às vezes é até um pouco relutante, mas é tanto vídeos de ensino de Libras que o professor Luiz Alberto Falcão coloca no YouTube, que está lá certo para todo mundo. Diga assim, é impossível alguém dizer isso hoje em dia, né? E não só ele, mas tem outros também, mas diga a vocês. O vídeo Luiz Alberto, ele é voltado para pessoas ouvintes, que realmente é uma metodologia que realmente encaixa na nossa realidade. Somos nós que estamos com necessidade realmente de aprender, para poder também ensinar a eles, conviver com eles. E realmente, assim, valorizar o professor na sua situação que está, motivá-lo, não somente ele, também o intérprete também. Onde deve ser valorizado na sua função e deve realmente ser colocado para todos dentro da escola, que o papel dele é esse, o papel do professor também é esse. Para que não haja confusões e nem realmente imposições inapropriadas na função dentro de sala de aula. Então, na licenciatura também, como foi dito aqui a professora, que foi colocada a disciplina de Libras. Eu fiz uma disciplina de Libras na faculdade. Diga a vocês, só aquela disciplina não me daria nenhum suporte para ser um bom professor de alunos surdos. Tive que buscar além disso, né? E eu tenho muito depoimento dos colegas que realmente têm essa necessidade de ter a formação. Professores formados em Química, Física, Matemática, todos eles dizem, Adriano, eu vou passar de aula e eu sei que eu vou ter alunos com deficiência, inclusive surdos. Eu estou realmente sem chão para visualizar essa realidade que eu vou ter um dia, né? Então, por isso que eu digo a vocês, não percam nenhuma oportunidade em aprender a língua de sinais. Não percam, né? Então, os desafios são muito grandes, né? Proporcionar melhores espaços para receber alunos com surdez, né? E também proporcionar também um ambiente que seja acolhedor para eles, que é muito importante isso, porque para que se sentirem bem no espaço e sentir vontade de ir, né? Porque senão eles não querem ir mais para a escola, né? Não quero um cara enfadonho, chato, né? Ninguém conversa comigo, né? O professor entra na sala, mal olha para minha cara. Que escola é essa? Eu não estou numa escola, né? Ele não considera esse espaço como escola. Então, proporcionar recursos para o professor. E também mostrar ao professor que ele também, da sua profissão, da sua função, é sua responsabilidade conhecer esses recursos. Valorizar a docência e a oportunidade de troca de experiência, que também é muito importante para realmente nessa situação que nós vivemos. Como é tudo novo, as coisas estão comentando, então é necessário que haja essa troca, né? Porque pode ser que uma necessidade que eu tenha, o outro tenha vivenciado e tenha conseguido êxito. E eu posso tentar isso também na meu âmbito também. Então, com essas falas eu fecho a minha colaboração. Está aberta as questões das perguntas para a professora Sebastiana, certo? E como você sabe, a mais serão respondidas por e-mail. Muito obrigado a todos.